a classificação de defeitos vocais. Há várias maneiras de classificar defeitos vocais. Uma seria classificá-los de acordo com o seu relacionamento aos elementos essenciais de um som musical. Por exemplo, entonação. 2. Intensidade. 3. Duração. 4. Timbre. 5. Produção de som. Uma outra maneira seria classificá-los em relação ao processo físico de cantar. Aí, um exemplo. Defeitos de respiração. 2. Defeitos de fonação. 3. Defeitos de ressonância. 4. Defeitos de articulação. Uma terceira classificação de efeitos seria em relação à parte do mecanismo vocal envolvido. Porque o instrumento de um cantor é o trato vocal. Então, às vezes acontece de você colocar pressão demais, força demais ou força de menos. E pode acontecer essa questão de desafinação por não apoiar ou apoiar demais na glote, né? E o som ficar um pouco espremido. Tudo isso acontece nas pregas vocais, né? Uma terceira classificação de defeitos seria em relação à parte do mecanismo vocal envolvido. A língua, né? Tem que ter muito cuidado para a língua não voltar, para não modificar o som. A questão do queixo, os lábios, o palato mole, né? Também uma classificação de defeitos poderia ser feita pela área de técnica vocal envolvida. Porque quando você canta uma música e a música está fora da extensão, pode ter problemas. Isso é essa questão técnica. O 2, a questão do registro. 3, a questão do vibrato. 4, a questão da flexibilidade, do legato, staccato, dinâmica. Então, o cantor é um instrumentista usando um aparelho fonador. Ele tem que saber destacar isso quando olhar uma partitura, saber o que é staccato, saber o que é legato e saber fazer a flexibilidade. Saber o que é dinâmica, de forte, de mezzo-piano, de pianíssimo, de fortíssimo. Neste texto, o sistema relacionado aos processos físicos no ato de cantar será usado e uma sequência lógica se apresentará através deste estudo. Também há 2 subdivisões que serão usadas. Defeitos de hipofunção, aqueles em que não há ação suficiente no mecanismo, e defeitos de hiperfunção, aqueles em que há ação demasiada no mecanismo, isto é, tensão demais. Então, para isso, o professor, ou de repente um aluno que já está dando aula, ele é preciso montar alguns planos, né, de ação para tentar resolver esses problemas, né? Há 3 perguntas que eu poderia fazer, certo? Sobre um aluno. Então, assim que o aluno entra na sala, você já se pergunta, nem sem mesmo perguntar nada a ele, se pergunta para a gente mesmo, o que há de errado com o som que estou ouvindo? O que está causando o som sair assim? O que eu vou fazer sobre isto? Então, são perguntas
E são planos de ação que nós chamamos de intervenção, projetos de intervenção, que a gente tem que criar e tentar resolver a questão de alunos que chegam com esses problemas. Então, o plano deve reconhecer o sintoma, determinar as causas e criar as curas. Tem situações que fogem da alçada de um professor, que é preciso o aluno ser direcionado a um otorrino, por exemplo, e quando ele vem com o resultado, o professor dá uma olhada. Ao reconhecer os sintomas, o professor precisa avaliar 2 tipos de pistas, audíveis e visíveis. Faça um teste de si mesmo, da sua percepção. Escute um dos seus alunos com seus olhos fechados e depois com os olhos abertos. Provavelmente ficará surpreso ao saber que algumas pessoas cantam melhor quando você não está olhando e outras ao olhá-las. Eu tive uma professora foi minha professora de canto e era minha professora de pedagogia e era fono. Ela não fitava os olhos nos nossos olhos, porque o olhar é intimidador. E também quando você está se apresentando no palco, você precisa olhar no horizonte e nunca olhar no olho do espectador. Entendeu? Porque às vezes o espectador não saca nada, mas o olhar dele faz com que você fique um pouco tímido. Então procura olhar no horizonte. E se olhar para a pessoa, olhe na testa da pessoa. Pronto, você tem um ponto cego. Provavelmente ficará surpresa ao saber que algumas pessoas cantam melhor quando você não está olhando e outras ao olhá-las. Às vezes é verdade que uma aparência agradável pode enganar o ouvinte, mas normalmente quando há problemas audíveis, há problemas visíveis. Algumas indicações de problemas que são visíveis são rigidez no corpo, peito deprimido, queixo rígido, testa franzida, ombros erguidos, cabeça torta, mãos fechadas, pernas trêmulas. Porque o palco, eu costumo dizer que o palco é um lugar sagrado. Então, quando você sobe no palco, você tem que entregar a mensagem. Se você treina 50%, você não vai render nada, não. Tem que treinar 100%, 150%, 200%, 300%. E todo dia treinar. Agora, com uma orientação de um profissional, né? Para não fazer coisas que não deve. Problemas audíveis incluem A, exagerado, nasalidade, vibrato ligeiro, vagaroso ou ausente, má entonação, ronquidão, nível de volume, elementos de técnicas como flexibilidade, dicção, legato, alcance, escala equilibrada, problemas que descrevem quantidade e ressonância, que na realidade são um tanto vagos. O que é importante é formar o hábito de escutar e olhar para avaliar. Para determinar as causas, né, deve conhecer bem o mecanismo. Então, a gente precisa ler bastante, né? O mecanismo vocal e a parte técnica do som. É possível ser um cantor ou orador excelente e ser, ao mesmo tempo, ignorante no que diz respeito ao funcionamento da sua voz, o que significa acústica. Estes cantores naturais raramente se desenvolvem como bons professores,
pois eles não possuem conhecimento dos fatos e informações que podem dar aos seus alunos. Vocês hoje estão alunos. Depende muito do comportamento, né? Às vezes você se comporta só como aluno, então você só assiste aula e quer fazer prova, mas você não busca, né, para se aprimorar ali. Qualquer conhecimento que você tem, mesmo que seja pequeno, tente passar para alguém, porque ali você está treinando, né? Conhecendo a função do mecanismo vocal e a natureza do som, ajudará você a não fazer declarações ambíguas, incorretas e desviadas sobre a voz. Também ajudará a determinar corretamente as causas dos defeitos vocais. Uma maneira de analisar a causa de um defeito ou outro é ter empatia para com o aluno e procurar sentir no seu próprio mecanismo vocal o que o aluno está fazendo. Isto pode ser muito útil e ser uma das maneiras mais rápidas em determinar as causas do defeito. Junto ao seu conhecimento do som e de como a voz funciona, essa perícia lhe ajudará a comunicar direta e efetivamente com o seu aluno que está fazendo de errado e como corrigi-lo. Este foi o assunto classificação de defeitos vocais e um plano de ação para resolver determinados problemas. Ok? Obrigado.